continuando a nossa videoaula, agora é as formas de concentração de empresas. Uma das leis mais conhecidas é a da oferta e procura. Assim que se a procura do mercado, que são os consumidores, quem vai consumir esse produto por um bem que está sendo ofertado por empresas, for maior, o preço tenderá a subir. Se ocorrer o contrário, o preço poderá cair. Ou seja, a questão da oferta e da procura. Se tem muito no mercado, muita oferta, o preço tende a subir. Por quê? Porque as pessoas vão comprar com maior volume esses produtos, então para as empresas terem maiores lucros, ela tende a vender, né, esse produto de forma mais rápida. E se acontecer o contrário, o preço poderá cair desse produto. Então, alguns tipos de forma de concentração de empresas é a concentração horizontal, quando duas ou mais empresas do mesmo ramo se associam, formando uma nova empresa ou sendo absorvida pela mais forte do grupo. Tais processos são conhecidos como fusão e incorporação. Agora a gente pode ver aqui, empresa A, empresa B é igual a empresa C. Ou seja, uma empresa, né, que possui o mesmo ramo, detentoras das duas empresas, formam uma terceira empresa. E aí forma essa empresa mais forte, absorvendo as duas anteriores. Já na concentração vertical, é a reunião em uma só empresa de estabelecimentos ou empresas pertencentes ao mesmo ramo, mas que ocupam posições ou estágios diferentes. E como a gente pode perceber aqui na figura, por exemplo, no ramo automotivo de veículos, tem uma empresa que vai fabricar só motores, a outra empresa que vai fabricar só pneus e a outra empresa só vai fabricar peças. Isso tudo faz parte do que? Da fabricação de um veículo, de um automóvel. E aí faz um estágio diferente e produz um outro grupo beta, ou seja, um grupo diferente do que é proposto para a fabricação desse veículo. Então, é feita uma outra empresa fora desse ramo aí, que seria um desdobramento dela. E a concentração diagonal, quando empresas de diversos ramos, áreas ou atividades econômicas são absorvidas por uma empresa, a fim de articular ou vincular serviços auxiliares com a sua atividade principal. Como a gente pode perceber, por exemplo, tem uma empresa de seguros, a outra de cartões, a outra de internet bank, ou seja, são os acessos à internet ou os serviços são oferecidos via internet, pessoas físicas e pessoas jurídicas, e o caixa 24 horas do banco. Então, todos esses serviços são auxiliares, né, para a criação do que? Do banco, que o banco que vai coordenar todas essas outras ações, né, todas as outras atividades que são subdivididas. Então, vai ser numa empresa maior, que seria o banco. E aí, no processo de tomada de decisões dentro da empresa, tem que conhecer o contexto. A tomada de decisão é um processo responsável pela escolha da melhor solução para um problema ou oportunidade. Dependendo do contexto, o processo decisório é considerado difícil. Uma vez feito, poderá ocasionar consequências positivas ou negativas. Ou seja, a tomada de decisões dentro da empresa deve ser feita de forma correta, deve ter encontrar melhores soluções quando está um processo de crise ou de conflito dentro da empresa, porque essa tomada de decisão feita de forma errada vai ocasionar prejuízo dentro dessa empresa. Então, os atores nesse processo decisórios seriam quem? Todas as atividades que envolvem o planejamento devem passar por um processo cuidadoso dentro de uma empresa, pois nos ambientes organizacionais existem várias atividades em que o gestor deve tomar as decisões corretas ao longo do processo. Ou seja, no sistema de planejamento, quando vai planejar os processos, o produto, né, a fabricação do produto dentro da empresa, o gestor, que é a pessoa que vai coordenar essas ações, ela que deve tomar as rédeas das decisões que vai ser feitas dentro dessa empresa. E nesse ambiente, o ator do processo decisório é o presidente de uma organização.
Ou seja, na árvore hierárquica, igual a gente já viu em aulas anteriores, o presidente, ele que vai ser a força máxima dentro dessa empresa, ele que vai tomar as decisões dentro dessa empresa. E um pouquinho de história, né, desse processo de tomada de decisões em administração, Herbert Simon, que é um economista americano, que foi um dos precursores dessa teoria de decisões. Sua teoria foi capaz de explicar sobre o comportamento humano dentro das organizações, no livro Comportamento Administrativo. Nesse livro, né, um dos assuntos que o Simon aborda é a questão do comportamento humano dentro das organizações. Como que o aspecto humano dentro das organizações interfere no processo de produção das empresas e como esse processo de produção, sendo feito de forma dinâmica e rápida, ele pode trazer melhores benefícios dentro da empresa. Então, continuando um pouquinho mais desse histórico, o Simon enfatizou também que as organizações são sistemas de decisões, ou seja, não só os funcionários, como essa teia, essa rede de decisões dentro dessas empresas, que também pode ser feita através de tecnologias de tomada de decisões. Alguns processos de sistemas de informação também faz essa tomada de decisões. Pode ser vista dentro dessas organizações, principalmente nas multinacionais, e de acordo com a teoria comportamental, que demonstra que cada funcionário dentro de uma organização participa da tomada de decisões individuais sobre determinado assunto da empresa, sempre considerando os critérios racionais e buscando resultados futuros. Ou seja, o processo de fabricação do produto feito de maneira racional, sem desperdício dessa matéria-prima, e não tendo desperdício, tende a utilizar-se melhor esse processo de maneira racional para que os resultados alcançados no final, que são o lucro, né, o maior volume de venda da empresa. E alguns elementos desse processo decisório são o seguinte: o tomador de decisão, que é aquele que decide ou escolhe um conjunto de alternativas para as ações, qual a gente já viu que é o presidente da empresa. Os objetivos, que são o escopo, né, desse projeto, que o tomador de decisões quer alcançar. Aí você vai detalhar as questões do que você quer alcançar com o seu produto, né, na entrega final, para alcançar melhores resultados. As preferências, os critérios utilizados na hora da escolha dos seus clientes, para quem essa empresa vai vender, quem é o seu público-alvo. A estratégia, que são os planos de ação utilizados para atingir determinados objetivos, dependendo dos recursos que possui. Ou seja, qual a estratégia que vai utilizar a empresa? Se é uma estratégia operacional, se é uma estratégia de marketing, qual a melhor estratégia que essa empresa deve traçar para que o seu produto seja reconhecido no mercado. A situação, que é a compreensão do contexto e do ambiente que irá ser atingido pela sua decisão. Ou seja, a decisão do tomador dessas decisões seria o presidente. E o resultado, que é a consequência da estratégia utilizada pelo tomador de decisões, seria a estratégia utilizada pelo presidente dessa empresa, e o resultado alcançado é o sucesso do produto do mercado e, consequentemente, maior lucro e maior renda, né, dentro da empresa. Nesse processo de tomar decisões também, tem alguns modelos dessa tomada de decisões. O primeiro que a gente vai ver é o comportamentalista, que é caracterizado pela tomada de decisão mais adequada e baseado no comportamento dos indivíduos dentro das organizações. Os gestores devem prever o impacto de suas decisões sobre o indivíduo para evitar conflito com os mesmos. Ou seja, qual é a relação, o comportamento do indivíduo dentro dessa empresa para que o conflito entre um e outro funcionário não atrapalhe o negócio. Então, o comportamento desses indivíduos dentro dessa empresa também é um gerador também de lucro dentro dessa empresa. Obrigado pela atenção de todos e até a nossa próxima aula.